Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui, como sempre, de um lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E do outro lado também, como sempre, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, fãs do Tom Cruise fazendo loucuras? Agosto chegou e para começar o mês com chave de ouro, a gente resolveu cobrir hoje o único dos lançamentos do mês passado que a gente tinha deixado passar. Missão Impossível 7. Ou então, se preferir, o título certo, Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1. O longa, igual o próprio título do filme, dirigido por Christopher McQuarrie e estrelado por Tom Cruise, foi o segundo dos grandes filmes do mês a ser lançado. E acabou sofrendo na bilheteria nas semanas seguintes em função do fenômeno Barbenheimer, ou Open Bar, que eu descobri esse termo agora e não quero parar de falar. E nessa aventura, o inimigo de Ethan Hunt é uma inteligência artificial que toma consciência e se transforma em uma ameaça para todo mundo. E cabe a ele fazer com que ela seja destruída. Mas o que a gente achou do filme? Por que a bilheteria, apesar de significativa, não foi a esperada? Qual a expectativa que o filme deixa para a segunda parte, que deve ser lançada em 2024? Hoje a gente vai debater tudo e mais um pouco sobre aquela que talvez seja a maior franquia de ação do momento. Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas, logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. E a gente quer saber de vocês sobre o tema da semana, é claro. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, abre o episódio e responde a enquete. O que você achou do novo Missão Impossível? É rapidinho e a sua resposta vai ficar publicada. Mas chega de enrolação e bora começar. Vem com a gente comentar. Peraí, vou dar uma respirada funda. Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1, no Meia Opinião. Cara, pra que um título desse tamanho, né, gente? Longuíssimo. Meia Opinião. Vou tentar fazer uma sinopse desse filme que eu não dei risada. Mas... Já ri, já. Ethan Hunt, o nosso Tom Cruise, ele é um agente secreto de uma associação de agentes secretos que tem 3 pessoas. E ele descobre, ele tem que ir atrás de um negócio, de um MacGuffin pra salvar o mundo. É basicamente isso aí, salvar o mundo de si mesmo. Que é uma tônica do Missão Impossível primeiro. Faz a sinopse você, Lucas. Não dá pro Luiz fazer sinopse. Não é isso aí, não? Não é isso aí, não? O Ethan Hunt vai atrás de um MacGuffin pra salvar o mundo de si mesmo, porque ele não pode confiar nem no seu próprio governo? Eu acho que eu resumi bem os Missão Impossível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, não? E eu não tô falando mal do filme, não. Mas tem toda uma problemática. Tem toda uma problemática de uma inteligência artificial, que é um tema quente do momento. Beleza, vou ler a do IMDb então pra não ser julgado. Ethan Hunt e o seu grupo do IMF, não confundir com o IML, embarcam na missão mais arriscada até agora: localizar uma nova arma aterrorizante que ameaça toda a humanidade antes que caia nas mãos erradas. Como é a parte 1, ele não tá nem indo atrás da arma, né? Ele conhece a arma, mas ele está indo atrás de uma parte da chave pra juntar com a outra parte da chave que abre a arma pra ele poder destruir a arma. Bom, a história é basicamente essa. Nunca foi o forte de nenhum desses filmes contar uma história revolucionária. Na verdade, nem o forte, nunca foi nem a intenção, né? Missão Impossível é uma missão impossível por uma série de outros fatores. Eu vou começar com o Gusta, como sempre, nossa tradição aqui, e também temos a sorte de o Gusta ser o que assistiu mais recente, né? A gente tá gravando esse episódio no dia 27 de julho, o Lucas e eu assistimos ele lá no dia 7, dia 8, alguma coisa assim. Então o Gusta tá com o olhar bem mais fresco e a gente com um olhar mais velho, depois de pré-Barbie e pré-Oppenheimer a gente assistiu esse filme. O Gusta assistiu faz 3 dias. E aí, Gusta, sua impressão sobre Missão Impossível Acerto de Contas parte 1 e, na verdade,
como a gente sempre faz. Fala também sobre a sua relação com a franquia como um todo. Você não é um grande fã de filmes de ação, mas assim, como é que você sempre ligou pra esses filmes? Eu acho que eu sou o mais fresco também com relação ao filme, né? E não só o mais fresco de ter assistido por último, mas... Eu realmente não sou muito fã da franquia. A minha relação com o Tom Cruise já é um pouco estremecida, já é um pouco abalada. Eu acho, pra quem acompanha a gente aí em vários episódios atrás, eu sempre comento que eu acho que o Tom Cruise tem um ego que não cabe nele, não cabe em lugar nenhum, por isso que ele tem que ficar pulando de montanha, né, e pulando de trem, pra gente poder ver a melhor forma dele sempre, né. Uma implicância com o rapaz baixinho. Então, é tipo uma coisa meio síndrome de Napoleão, aquela coisa do... Tem um nome pra isso, gente. Mas enfim, eu acho que o Tom Cruise, ele tem seus bons atributos, né? Por exemplo, envelhecer muito bem. Continua muito bonito, né? Exatamente. Mas assim, eu não acho ele um grandíssimo ator também. Eu acho que ele é um ótimo empresário, sabe? Como ator, ele foi muito bem na carreira dele, assim. Mas ao mesmo tempo, ele pegou o Missão Impossível e ele pega os projetos dele, como ele pegou o Top Gun, pra fazer dinheiro, né? Ele é uma máquina de fazer dinheiro agora. Enquanto tenta morrer. Enquanto tenta morrer, porque ele quer fazer tudo prático, né? Então, mas assim, voltando pra não perder o fio da meada, falando sobre o filme em si e sobre a franquia em si. O Luiz já apontou e já deixou claro que as histórias não são fortes, e eu acho que eu sempre me encantei, eu sempre gostei mais de grandes histórias. Eu sempre gosto de filmes que têm coisas novas ou coisas que a gente já sabe, mas de uma forma diferente. Eu gosto de me encantar um pouco mais pela história, e os filmes do Missão Impossível nunca foram nessa pegada, assim. Muitos filmes de ação não tem muito essa pegada, porque é mais pra você curtir a jornada e não necessariamente ficar refletindo muito sobre aquilo tudo que tá acontecendo, né? São poucos os filmes de ação que tratam com um pouco mais de profundidade as coisas, e também não tem que ser o propósito, sabe? Eu não tô pedindo para os filmes de ação serem assim e nem pra Missão Impossível ser assim. Mas o resultado, em geral, e também o meu alinhamento de expectativa com o filme já era esse. Então, eu cheguei com a expectativa de ver um bom filme de ação pela ação e pela fisicalidade do filme, né? Pela adrenalina do filme. Então, eu saí muito satisfeito, por incrível que pareça. Então, assim, eu não tenho uma relação ruim com Missão Impossível, porque eu já entendo como ele funciona, o modus operandi. Então, eu não exijo muito dele nos termos em que eu exijo de outros filmes. Por exemplo, esse filme que a gente falou, o último episódio de Meia Pantufa, foi sobre Oppenheimer. Se Oppenheimer não tivesse tido uma história bacana e um jeito de se contar a história legal, eu já tinha ido pro cinema pra ver uma coisa assim, sabe? Uma estrutura diferente, uma história diferente. E aqui em Missão Impossível eu não fui com essa expectativa. Então, eu fui muito bem atendido. Muito obrigado. Então, Tom Cruise me entregou o meu único porém, assim, com o filme, não foi nem com o filme, mas foi com a sala de exibição, com a sala que eu assisti, que tava com o som baixo, e eu acho que perdeu um pouco, sabe, a experiência. Eu ouvia muito as pessoas do meu lado mastigando, e sabe quando você sente o silêncio do cinema, assim, porque a sala é muito grande e o som não tá preenchido o suficiente? Então eu assisti numa sala um pouco ruim pro filme. Eu acho que eu merecia, pela ação e pelo filme, ter assistido numa salona com somzão, com telona. Você não sentou na cadeira J10 da sala IMAX? Pior, eu sentei numa J10, mas tipo assim, de uma cacareca, assim. Isso pode virar até discussão, porque assim, esse filme não tava numa sala boa, porque as salas boas estavam ocupadas com os outros dois. Então, o Oppenheimer, né? E virou até uma... É um ponto pra gente discutir mais tarde sobre o filme, até porque a gente não vai se desgastar muito em roteiro aqui, a gente vai falar de roteiro em 10 minutos, nós três juntos. A gente vai ter as outras coisas pra gente falar do filme que vão levar mais tempo, e a gente discute um pouco sobre o impacto de bilheteria também. Eu não queria que a gente virasse um podcast muito focado em bilheteria, porque não é dinheiro que faz o filme ser bom ou não, nem o resultado de bilheteria dele que faz ele ser bom ou não, mas assim, é um reflexo de como as pessoas que ainda se dispõem aí ao cinema estão enxergando o cenário, né? Lucas, fala um pouquinho aí do Missão Impossível. Eu não vou falar esse nome inteiro toda vez, não. Fala um pouquinho aí do Missão Impossível 7 pra nós. Eu gostei bastante do filme. Eu gosto da franquia no geral. Assim, eu não tenho nenhuma crítica com o Tom Cruise, não. Inclusive, eu adoro o Tom Cruise, cara. Tudo que ele faz, assim, pra mim é sensacional. E eu não acho que ele seja, assim, um grande ator, nem nada do tipo, não. Pra mim, ele é sempre protocolar, ele é sempre o Tom Cruise em todos os filmes. Mas pra mim, ele faz ótimas escolhas, ele sempre tá em ótimos projetos. Quando ele decidiu, porque ele deu essa guinada na carreira dele, né? Em um momento, ele falou, eu vou ser o cara que vai produzir e fazer filmes de ação. Inclusive, vou fazer as cenas, não vou usar dublê. E eu acho isso até massa, cara, porque...
É aquela coisa, a gente brinca, o Tom Cruise tá tentando morrer a cada filme, ele quer... O sonho da vida dele é morrer fazendo um filme. Mas, cara, o cara foi lá, tirou... É um puta de um paraquedista, tem título pra pilotar avião, moto, jet ski, sei lá, tudo que você pensar de diferente aí. Título pra pilotar a moto... em cima de uma montanha, pular e soltar um paraquedas, né? Vocês devem ter mesmo. Isso aí não. Isso aí você pode seguir os coisas que ele tem, que esses aí eu não vou ter, não. Assim, cara, tem um vídeo de bastidores desse filme, deles fazendo a tão falada cena que foi divulgada antes do filme, passa no cinema, inclusive. Que passa, inclusive, no cinema. Cara, que é sensacional a estrutura que eles montaram, todo o preparo, todo o cuidado que eles tiveram pra fazer aquilo lá, o quanto que ele treinou, que ele foi lá e fez a cena. Então, e acho que a gente vai discutir bastante essa questão dos efeitos práticos aqui. Então, nessa questão, assim, de escolher os projetos, de desenvolver, de meio que dar vida ali pelas coisas que ele faz, eu admiro muito ele. Ele não é um cara de grandes atuações, assim, mas eu acho que ele é um cara de se esforçar muito pra fazer grandes projetos e é um cara visivelmente, assim, que ama cinema, assim. E ele escolheu ir pro caminho pop em um determinado momento da carreira dele. Mas falando da franquia em si, cara, eu tinha muito, assim, na minha cabeça... Na minha memória, assim, assistindo Missão Impossível 2, quando eu era moleque, e eu lembro que eu adorava. E aí eu fui rever esse filme. Vai lançar a Missão Impossível 7, a franquia vai acabar no outro filme, tá, vou rever alguns. Peguei, eu tinha um ali mais ou menos na minha memória, que eu tinha assistido um tempo atrás, fui rever o 2 e fui rever o 5. Cara, esse Missão Impossível 2, reassistam, gente, reassistam. É um suco dos anos 2000, assim. É uma coisa, assim, aquele episódio de Black Mirror, que eu odiei, que vocês gostaram porque é ruim, é aquele episódio elevado à 10ª potência, assim. Tudo que você pensa... O Tom Cruise recebe a missão dele com um Juliette, que ele coloca no rosto após subir uma montanha, e aí ele solta ele em câmera lenta, e ele explode, aí começa... Tá. Não, cara, é muito... É o suco dos anos 2000 todinho. Jaqueta de couro, moto, óculos escuros, e bem aquela vibe Matrix, assim. Chega a ser engraçado, assim. Mas eu acho que é uma franquia que funciona muito. Eu gosto bastante de filmes de ação no geral, mas eu concordo que a maioria é muito ruim. Então, assim, eu gosto do gênero, mas é um gênero que a gente tem que selecionar muita coisa. E eu acho que a gente tá numa fase boa dos filmes de ação. Acho que esse ano mesmo a gente teve aí bons lançamentos e Missão Impossível é um deles. Porque eu acho que desde que a franquia se colocou no eixo ali, de, beleza, eu vou seguir esse ritmo aqui, eu vou ter esse tom aqui pros filmes daqui em diante... Desde que o Tom Cruise retomou a franquia lá no 4º filme pra cá, eu acho que eles mantêm uma linha, assim, fiel ao tom que eles querem propor. Falou, olha, nós vamos ter mais ou menos a mesma trama aqui toda vez, nós vamos mudar alguns personagens, mas nós vamos deixar aqui uns 3 personagens que vão estar em todos os filmes, que eles vão ter uma química, uma dinâmica legal ali. E, cara, a vibe do filme vai ser vocês verem qual que é a nova loucura que o Tom Cruise vai fazer, da onde que ele vai pular dessa vez, e a ação. E, cara, isso Missão Impossível, pra mim, tem entregado cada vez melhor, assim, a cada filme. Em termos de como fazer ação e de como conectar, né, a narrativa que até tentam colocar umas coisas mais complexas ali, de espionagem e tudo mais, mas que geralmente sempre é mais ou menos a mesma trama ali. Eu acho que tudo casa muito bem, assim. Eles conseguem fazer tudo funcionar dentro da proposta, que é passar um entretenimento ali focado na ação. Eu vou só discordar de vocês em uma coisinha, assim. Eu sempre achei e continuo achando o Tom Cruise muito bom ator. Assim, muito bom ator mesmo. Tom Cruise tá ótimo em Magnolia, ele tá ótimo em De Olhos Bem Fechados, ele é muito bom em Entrevista com o Vampiro, cara, Rain Man, ele tem um monte de projeto foda em que ele está atuando bem. Nossa, eu acho que esses 3 que você falou são os melhores, assim, pra mim. O negócio é que ele cansou, né? Parou, falar, chega. E, tipo assim, ele cansou de fazer projetos que não sejam embarcados na ego trip megalomaníaca dele. E, assim, é isso que eu acho chato desse filme, inclusive, assim. Como eu disse, a gente não vai ficar se estendendo em história, porque não tem... É qualquer coisa, a história desse filme é qualquer coisa. O objetivo dele é qualquer coisa, é do A pro B e de tal jeito. Mas, em termos do que o filme... quer se propor fazer, né? Que ele... Inclusive, eu citei dos vídeos de bastidor estarem passando no cinema por uma razão. Porque existe um motivo pelo qual eles estão mostrando isso no cinema. O motivo pelo qual eles estão mostrando é... venha com a gente, porque só nós estamos fazendo o cinema
que a gente tá fazendo. E é essa ideia de colocar lá no cinema, é para as pessoas verem, nossa, olha, foi perigoso. Nossa, olha como é que foi feito. As pessoas estão cansadas de computação gráfica. Mesmo as que não sabem, elas estão cansadas de computação gráfica. Mesmo os fãs da Marvel, que falam assim, a Marvel se perdeu. Computação gráfica tá cansado de computação gráfica. Eles mais do que qualquer outra pessoa. E assim, o trabalho deles está sendo subvalorizado, eles estão recebendo pouco, com deadline horrível, pra fazer trabalho de uma pessoa fazendo trabalho de 4 pessoas. Então assim, é uma estafa geral que evidentemente tá arrebentando no lado mais fraco da corda, que é o trabalhador, pra variar. Sim. E é uma estafa que tá sendo vista nos filmes, mas não só isso. Você pega a fanbase da Marvel, que odeia os filmes novos, que fala mal do visual dos filmes novos, todos. Essa galera esqueceu, ou talvez não era nem nascida quando saiu o Soldado Invernal, e esqueceu de como a realidade, até mesmo dentro da Marvel, foi sumindo, cara. Nada é filmado em locação, todas as brigas são filmadas em tela verde, tá todo mundo cheio de pontinho o tempo inteiro. Isso atrapalha até os atores a reagir um com o outro, sabe? Como é que você vai olhar pra pessoa cheia de pontinho na cara, vestida de colã, e falar, não, eu tô atuando, isso aqui vai tirar o melhor do meu trabalho? Não dá, cara. Não tem como você olhar aquilo ali e não achar ridículo. Você tá numa tela verde, todo amarrado em corda, sabe? James Cameron teve um ciricutico agora. E é um show de atuação, Avatar? Avatar é um show de trocentas outras coisas, mas de atuação, menos de atuação. Puta merda. E é óbvio que o público percebe, gente. Existe um limite de porcaria que a gente dá conta de receber sem desanimar. Não tem jeito. E aí os caras põem isso no cinema justamente para as pessoas verem que, ó, é real. Teve risco. Alguém se dedicou pra caralho pra colocar isso aqui na sua tela. Não foi feito só pra encher um catálogo de streaming. Alguém trabalhou pra caramba pra fazer funcionar. Eles perceberam que o público gosta disso. Perceberam que o público gosta disso com Top Gun, principalmente, né? O segundo. Mas, isso sendo o carro-chefe de Missão Impossível 7, dá pra falar que o filme é muito, muito bom. Se você considerar que esse é o carro-chefe. Mas assim, porra, pelo menos um pouquinho eles podiam ter escrito, né? Escreve um pouquinho. Escreve alguma coisa, assim, de substância. Porque a história desse filme não é só qualquer coisa. A história desse filme é muito ruim. Cara, os diálogos desse filme são muito... Os diálogos desse filme são muito ruins. O primeiro ato é uma masturbação do Tom Cruise tão insuportável. Aquele tanto de personagem pra falar que ele é o rebelde, que ele é o fodão, que não, este homem é mais do que todos. Ele é o homem que invade a CIA e põe todos os diretores pra dormir. Cara, faça-me o favor. Esse é aquele filme assim, você fica correndo, você fica torcendo com o dedo cruzado, falando, pelo amor de Deus, que tenha mais uma cena de ação, põe mais uma perseguição aí, põe mais alguma penhasco, porque toda vez que alguém abre a boca, dá vontade de sair do cinema. Dá vontade de ter cena de ação. Juro, eu ficava assim também. E tipo assim, aí o Christopher McQuarrie querendo... Mas o Christopher McQuarrie querendo dizer que fazer ângulo holandês o tempo inteiro é fazer cinema. Aquela câmera torta, insuportável. A câmera é ruim, a câmera é ruim. Essa câmera e a câmera só é no plano holandês quando tá com eles conversando, né? Porque quando eles estão filmando as cenas... E tipo assim, a câmera em plano holandês, ela serve, pra quem não sabe que o plano holandês é aquele plano que a pessoa vira a câmera na diagonal e filma meio por baixo ou por cima pra poder dar... Geralmente é por baixo, né? Pra dar uma sensação de estranheza pro público, porque você quebra os 2 eixos centrais de câmera. Ao invés de você ver a pessoa de frente, você vê ela meio por baixo e com o horizonte desregulado. E que não faz sentido nenhum ser usado aqui. Que não faz sentido narrativo nenhum, porque não tem nada de narratividade. Às vezes é bonito, às vezes fica bonito porque eles estão filmando um personagem, tipo, no fundo, que tá em outro ângulo e só com esse ângulo holandês que dá pra enxergar, com esse plano holandês que dá pra enxergar, mas assim, não é pra gerar incômodo. Não tem por que você ficar incomodado o tempo inteiro num filme de ação com pessoas explicando os planos dela. Às vezes é bom que a câmera esteja certinha, justamente pra gente se concentrar no plano que elas estão fazendo. Não tem porquê. Exato. E essa cena do gás verde, foi bom você ter citado que é logo no comecinho, eu achei muito sem noção, porque ele joga o gás verde, aí ele faz efeito, tipo, 2 segundos, o gás tá no quarto inteirinho, ele já tira a máscara lá e já dá pra respirar. Não faz sentido. Que raiva.
Mas esse é o ponto, não procure lógica. E os caras levam isso à enésima potência, porque o filme é caro, o filme foi atrasado, o filme ficou caro porque foi atrasado, né, por conta de pandemia. O Lucas até tava comentando isso com a gente. Eles gastaram tudo que eles tinham em dedicação, em esforço, em talento, em fazer os efeitos práticos. E o filme não tem nada além dos efeitos práticos. E aí você vai ter, assim, duas correntes de análise, até na própria crítica de cinema, você vai ter duas correntes de análise radicalmente diferentes, que vão ser... Vai ter gente que vai falar que filme não precisa de roteiro, que filme, cinema, é uma arte exclusivamente audiovisual, que o roteiro é uma parte secundária de uma produção cinematográfica, e vai ter uma outra corrente que acredita que o roteiro é o ponto central, ou um dos pontos centrais do que faz um filme funcionar, do que faz um filme roteirizado funcionar, né, porque existem vários tipos de filme. Então, assim, eu acho que isso levantaria um puta debate entre pessoas falando que Missão Impossível 7 é muito bom e entre pessoas falando que Missão Impossível 7 é muito ruim, ou no mínimo mediano, sabe? Porque... no geral, a crítica tá gostando bastante. A história é pior do que a história de John Wick 4, que já é bem ruim, assim. Habla, Lucas. Não acho, porque eu não acho que porque o roteiro é simples e é a mesma trama dos outros Missão Impossível que ele é ruim. Ele funciona, ele começa, Missão Impossível é o filme que é o 7. Alguém de vocês maratonou antes de ver o 7? Mas jamais. Então, a franquia já assume que você precisa... Ninguém lembra dos outros filmes. Eu não lembrava nem que ele chamava Ethan Hunt. E olha que eu assisti os outros filmes. Ninguém lembra. Missão Impossível é o tipo de filme que você pode maratonar, você vai ver outro, vai te dar um branco. Ninguém lembra o que acontece nos outros, e eu acho que muito porque sempre é mais ou menos a mesma trama. Então a gente fica uma coisa meio genérica. Então, assim, o filme já começa tendo essa consciência de, olha, eu preciso estabelecer o meu personagem, eu sei que eu tô no 7º filme, mas eu preciso estabelecer quem ele é. Então eles ficam ali no começo do filme. Primeiro eles estabelecem qual que é a ameaça, depois eles estabelecem ali que o personagem do Ethan Hunt é fodão e tal, tudo que ele consegue fazer. Porque se você for assistir só esse filme sem ter assistido nenhum outro, ele funciona. Então eu gosto do primeiro ato por isso. Eles conseguem apresentar tudo muito bem. Eles apresentam a personagem da Rebecca Ferguson, que já estava lá em outros 2 filmes, mas que mesmo se você for ver esse filme pela primeira vez, que sem ter visto os outros, você consegue entender quem é a personagem dela, qual é o lugar dela ali na trama. E então, assim, eu acho que isso eles conseguem fazer muito bem, estabelecer ali os personagens e o principal inimigo ali do Ethan Hunt nesse filme. E é um filme que tem umas reviravoltazinhas ali, ele tem seus plot twists, ele tem os seus momentos mais que quando ele entra mais assim na espionagem, que nós vamos fazer esse plano aqui agora pra gente enganar fulano, Então eu acho que isso funciona muito bem, isso é feito muito amarradinho assim, porque se eles tivessem simplesmente largado, falar, a gente se importa só com a ação, a gente ia sentir que esses detalhes não iriam funcionar, e eu acho que funciona, quando eles entregam uma mini reviravolta, quando eles entregam um plano arquitetado ali ao longo do filme que eles vão aplicar na prática, eu sinto que funciona. Então assim, eu sinto que é uma narrativa igual a de todos os outros filmes, bem protocolar assim mesmo, bem genérica, tipo, nós temos essa arma aqui, nós precisamos encontrar a chave que é dividida em 2 pra gente controlar isso daqui e tá. E aí, beleza. É mais ou menos isso. Vamos atrás desse MacGuffin aqui. O Luiz resumiu bem. Mas eu acho que... viu? Não era outra pessoa que tinha que fazer a sinopse? Eu resumi bem. É porque você fez bem, mas com desdém. É que sabe o que eu acho também que rola? Tipo assim, Missão Impossível é um filme que eu entrei no cinema em 2023 e fui transportado para 2005 automaticamente. Então assim, ele é um roteiro que funciona. Eu concordo com os dois, eu vou fazer a média aqui hoje. Eu acho que ele é um roteiro que funciona, mas ele é um pouco anacrônico. Eu acho que ele é um filme que tem as suas brincadeirinhas de narrativa e as suas brincadeirinhas dentro da própria ação que são típicas dos anos 2000. Bem que o Lucas usou Missão Impossível 2, dá a impressão de que todos os Missão Impossíveis são daquele mesmo jeito. Impossível. Gente, a abertura, quando começou aquela abertura, eu falei, gente, eles não repaginaram o layout dessa abertura? Tipo assim, vocês estão falando de inteligência artificial e vocês fizeram a mesma abertura de 2005, 2003 lá atrás. Não é. Se você rever os filmes, eles têm estilos bem diferentes. Augusto, nós estamos ferrados com o Lucas aqui hoje. Mas tem, gente, reveja os filmes.
Mas lembra que ele deu 4,5 pra esse filme no Letterboxd, viu? Calma. A gente tá comprando uma briga perdida aqui, Nossa, ó. a gente tá ferrado, mas vai dar certo. Calma que eu vou tentar fazer o meio termo. O que acontece? Eu acho que ele tem um roteiro que é, de certa forma, amarradinho dentro de uma construção que é um pouco anacrônica no tempo. Eu acho que o filme já começa parecendo um filme dos 2000, gente. Tipo, aquele submarino e aquelas olhadas e aqueles cortes. E, meu Deus, a bomba está vindo. Gente, o timing não podia ser melhor pra começar com um submarino. Nossa, total. Gente, foi perfeito. Se você pensa num roteiro como uma estrutura que precisa fazer uma história andar, o roteiro é aceitável, porque ele faz com que a condução das ações seja bem fluida, ok. Pensando num roteiro de forma estrutural. Mas eu digo que ele é ruim porque eu imagino uma pessoa digitando aquelas merdas, sabe? Talvez eu diga assim, o roteiro é ruim de diálogo. Mais, e você tem aquela sensação de um roteirista olhar pro outro e falar assim, nossa, a gente tá com um nó agora, o que a gente faz, hein? E o outro fala assim, foda-se, joga aí um Deus Ex aí, matou. Sabe? Então, você tem uma sensação de, isso aqui não é importante, eu preciso chegar no ponto tal, como é que eu faço? Faz do jeito que der. Sabe? É onde que eles vão se encontrar? Na festa. Quem que vai se encontrar na festa? Todo mundo em todo lugar ao mesmo tempo. Aí Exatamente. Não é? Tem uma pegada meio... Mas isso é tão 2000, gente. Por isso que eu falei assim, gente, esse filme tá muito fora do meu tempo, mas ao mesmo tempo é muito legal essa sensação. E aí entra muito essa coisa de conteúdos nostálgicos que a gente tá vivendo e macetação de franquias, né? Não é à toa que já tá no 7. Então eu acho que eles não mudam a fórmula justamente porque eles acertaram até aqui e o filme tem um Tom Cruise pra trazer uma nostalgia, as pessoas, nossa, Tom Cruise não envelheceu, ele ainda é jovem, ele ainda consegue fazer cenas de ação práticas. Então, tem toda essa pegada de nostalgia. Pra que eles vão mudar uma fórmula que tá ganhando no jogo? Pra que eles vão fazer roteiros inventivos nessa altura do campeonato pra desagradar o público, o grosso do público de Missão Impossível, tá ali pra ver o pau quebrando, entendeu? Pra ver o trem caindo e a moto caindo. Corta essas falas, corta essas interações, corta essas falas, dobra as cenas de ação. Põe cenas de interações muito curtas, falas muito curtas, muito rápidas. Nosso objetivo é esse. Nosso objetivo é esse, vambora, ação. Nosso objetivo é esse, vambora, ação. Poxa, isso aqui aconteceu, tem outro objetivo agora, ação. Eu acharia o filme 10 estrelas. Mas assim, o filme... às vezes quer se levar a sério na história. É esse o problema. Sabe quando eu acho essa história muito boa? Quando ela é engraçada. O filme, quando ele é engraçado, ele é muito legal. Ele é muito leve, ele é muito... Ai, porra, Lucas. Não, aquele carrinho tocando de roda lá 10 vezes seguidas. Eu achei o máximo esse carrinho amarelinho. É muito bom. Mas lembra mais Indiana Jones. Aquilo ali, pra mim, é onde o roteiro erra. Entreguei os pontos, não. Meu Deus. É o tuk-tuk, eu lembrei na hora do tuk-tuk do novo Indiana Jones. Você já fez uma piada, você já entendeu que a mulher não sabe dirigir lá, você já entendeu que ela vai ficar barbeirando, aí você repete a mesma piada 5 vezes seguidas e estende pra você ficar tocando de roda ali no meio da cena de perseguição. Tá, da primeira vez fez a piada eu ri, mas da quinta vez... Aí é onde eu acho que eles derrapam. Conversando. Eles, inclusive, literalmente derrapam bastante. Né? Bastante. Aí é onde eu acho que eles saem do tom ali um pouquinho. Eu já não gosto muito disso não, porque eu acho que é aquele momento Marvel, assim, de vou jogar uma piadinha aqui no meio do diálogo, sério. Enfim. 117 episódios, eu acho que isso nunca aconteceu, igual tá acontecendo hoje. Ainda bem que a gente não falou de John Wick. Mas não é de revolta, não. Eu falo assim, é por isso que eu já fiz esse ponto sobre análise crítica de cinema, sabe? Porque são jeitos diferentes de ver como uma história é funcional ou não. E isso vai se chocar, sabe? Vai ter coisa que vai me incomodar pra caralho e não vai incomodar o Lucas, ou que não vai te incomodar. É como a gente aborda o produto que a gente tá vendo. E aí, quando a gente entra em efeito prático, por exemplo, falar em... A gente tá repetindo muito efeito prático, mas falar das cenas de ação desse filme, elas são fantásticas. Aquela cena do final, do trem descarrilhando, é incrível. Inclusive é roubada de Uncharted, né? É roubada de um videogame, mas tudo bem. Eles tendo que subir, lutar pela própria vida num trem que tá pendurado, é legal pra caralho, é tenso pra caralho, você fica nervoso com o que tá acontecendo, sabe? Entre outras grandes cenas de ação, e tem um pouco de CG também, especialmente em cima do trem, mas assim, até o CG é bem feito, porque com a ação eles tomam um cuidado do caralho, porque eles sabem que as pessoas vão no cinema ver isso, porque eles estão na rasteira de Top Gun, eles acharam que eles iam fazer a mesma coisa que eles fizeram em Maverick aqui. A história de Maverick também não é boa.
Eu falei Será que é isso por aqui isso no que não podcast, tem número sabe? o filme mais? Certo, pra não dar ideia de franquia, de dar uma coisa meio de capítulo, né? E menos de franquia e de Porque sequenciamento 7 é e foda, tal. né? É muito difícil ter uma franquia de ação com uma força como Velozes e Furiosos, por exemplo, que tem o direito de colocar 10, sabe? Porque o Lucas usou o 9 argumento é do muito roteiro foda. simples. Eu não acho esse roteiro simples. Eu acho que o roteiro de Mad Max é simples. É um roteiro simples e bom, o roteiro do Estrada da Fúria. Esse roteiro não é simples, ele é megalomaníaco, ele é masturbatório. O primeiro ato é pelo menos meia hora, tem alguém falando aquelas coisas que o pessoal falava lá no Loucademia de Polícias, sabe? Bordão que já tem 40 anos. Ele é um rebelde, ele joga pelas próprias regras, ele Cara, eu nunca, adoro, porque parece que faça-me o favor. dentro daquele universo funciona muito, cara. Eu acho o universo de Missão Impossível... E aí é que é o ponto que eu gosto da franquia. Eu acho que, principalmente do 4 pra frente, que é... Acho que do 4 pra cá é tudo do Christopher McQuarrie. Depois que ele assumiu a franquia, meio que ele e o Tom Cruise estabeleceram, assim, um tom ali pra aquele universo. E todo filme você já sabe, vai ter as máscaras, vai ter o gás, vai ter a cena de ação do Tom Cruise pendurado. Eles vão ter que bolar um plano ali pra pegar a arma do vilão. Então você já sabe mais ou menos ali o que vai acontecer, só que com alguns elementos diferentes. E é o que o Gustavo falou da fórmula. Por que eu acho que funciona? Eles continuam fazendo a mesma fórmula, só que eles entenderam como que a franquia funciona. Nós vamos ter essa mesma fórmula, mas em um aqui nós vamos ter uma trama mais voltada para espionagem, no outro a gente vai focar muito na ação, no outro a gente vai ter ele sozinho, sem o governo do lado dele, nós vamos ter ele completamente ali, agindo por conta própria. Então eles vão colocando esses elementos que vão dando um que até é episódico, né? Nossa, o que o Ethan Hunt vai fazer nesse episódio? O que o Ethan Hunt vai fazer dessa vez? E eu acho que eles entendem... Faz parecer que é uma série, né? Inclusive, Missão Impossível é baseado numa série. É curioso. Então eu acho que eles entendem o universo de Missão Impossível, assim, os elementos daquele universo compõem, e algumas coisas eu sinto que são caricatas, assim, de propósito. Algumas coisas que são faladas, o jeito que os personagens agem ali. O próprio Ethan Hunt, que ele vive com a cara de perdido, assim, que ele é o fodão, mas ele vive com a cara meio de, gente, o que tá acontecendo? Tem umas coisas bem caricatas, assim, que eu sinto que é proposital, porque elas foram estabelecidas desde esse quarto filme pra cá. Isso faz parte do estilo, assim, da série. Eu acho que por isso que funciona, sabe? Eu acho que essa coisa toda de parecer uma série, o problema é que parece uma série da EXN, sabe? Esse canal antigo da TV paga, que, tipo, você tinha que fazer um episódio a qualquer custo por semana, e aí a história é meio derivada de um tópico que tá todo mundo falando, sem entender direito o que é esse tópico. Eu acho que essa coisa da inteligência artificial veio um pouco sem trabalho, sabe? Não, e o roteiro ainda foi covarde, porque o roteiro não teve coragem de deixar um vilão incorpóreo. Tipo assim, deixar o vilão ser inteligência artificial mesmo. Puseram aquele Lulu Santos lá pra ser o vilão do filme. Meu Deus, ele é muito Lulu Santos. E aí, tipo... Porra, tá bom. Então o vilão é a inteligência artificial, mas não é também. A inteligência ele tem representações a inteligência artificial que domina tudo, que pode controlar um arsenal nuclear, ela precisa de um tiozinho que matou alguém do passado do Ethan Hunt pra poder fazer o serviço dela. Ela não consegue fazer sozinha no mundo que a gente vive. Pra ter uma batalha final no trem, o chat da GPT funciona se você pôr a mãozinha no mouse, né, meu amigo? Mas aqui você tem uma inteligência artificial que tem consciência. Inclusive, todo o problema é esse. Então, se ela tem consciência e ela tem controle sobre arsenais nucleares, ela precisa de um bonequinho. Ela precisa ter um Ken dela lá, pra ficar falando as coisas pros outros ao invés dela falar. Então, assim, isso tudo é pra você não ter uma experiência em que o Ethan Hunt não tem um vilão físico, uma pessoa pra ele combater. Não, e aí volta pra aquela porra toda de sempre, né? Um cara que matou alguém do passado dele, então ele busca vingança, filme de ação pra mim, se não tiver vingança, não é filme de ação. Pra mim, eu começo a partir do ponto que alguém tem que se vingar de alguém pra poder ter a ação. Porque a ação, ela parte do pressuposto, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu revi alguns, né, antes de ver o 7. Inclusive, isso é um elemento que não tinha nos outros, não tinha essa coisa. Eles tinham abandonado, acho que lá pro terceiro filme, esse negócio de ter essas tramas pessoais do Ethan Hunt. Ele era só um agente lá, que eles nem falavam do passado dele mais. E aí eles tentam trazer isso aqui, eu acho que mais pra... Até pelo filme ser dividido em parte 1 e parte 2, e deles
terem esse tom de querer encerrar agora a franquia, eu acho que eles tentam dar mais uma humanizada, te aproximar mais, ter uma empatia com o Ethan Hunt, que era só o brother genérico ali, a gente. Então eu sinto que eles trazem esse elemento pra isso. E uma coisa que eu acho que é bom a gente comentar, que esse filme é parte 1, né? Mas ele não acaba abruptamente, né? Isso é uma boa vantagem dele. Que bom que você falou isso, porque é um ponto legal de a gente falar. Alô, alô, Villeneuve. É assim que você acaba um filme dividido em 2. Se o outro filme nunca sair, se o Tom Cruise morrer, bate na madeira aí, você vai ficar com gosto de incompletude, de que merda que... Não vai! O arco do filme se fechou. Significa que a história acabou? Não, até porque ela chama parte 1, mas o arco da história que você precisava contar tá fechado, tá resolvido. Aquelas pessoas ali envolvidas, aquelas personagens estão encerradas dentro do próprio filme, né? Isso é muito legal. Ele tem um reaproveitamento de personagem muito bom aqui. Eu gosto, uma coisa muito positiva do filme, eu acho assim que é um filme que tem bastante personagem, mas eu acho que todos os personagens, eles têm os seus arquinhos muito bem construídos, sabe? Eu acho isso muito legal. Tem uma personagem que aparece lá no meio do filme, que é interpretada pela Vanessa Kirby, e eu achei que ia ser meio desperdiçada, assim, né? Porque eu vi que ela tava no elenco do filme, eu falei, gente, a Vanessa Kirby não apareceu até agora. Ela aparece pra 1 hora e tralalá de filme. E aí quando ela aparece, eles começam a construir a personagem e tem, sabe, tramas e subtramas com ela, e ela é uma ótima atriz, então foi muito bom ter aproveitado ela bastante. E aí eu senti que em todas as apresentações de personagens tem esse desenvolvimento. E eu acho que foi um pouco de preguiça mesmo de roteiro, de transformar a inteligência artificial em um personagem em si, porque ela tem representações de personagem, mas ela nunca se deixa ser um personagem de fato da história. Eu não sei se vocês percebem isso, porque tipo assim, às vezes eles estão lá na festa e a inteligência artificial consegue se transformar no olho do telão lá, tipo o Sauron. Só que, porra, o que isso tem a ver com a coisa toda? Tipo, além de estético, não vai pra lugar nenhum. É porque teve uma cena de festa com luz negra em John Wick 4, então tinha que ter aqui também. Então tinha que ter uma aqui também, entendi. Mas é porque eu não vi John Wick 4, eu sou obrigado. Esse é meu ponto, assim. Talvez se não tivesse toda essa trama de inteligência artificial e eles tivessem assumido que a trama ia ser uma trama de vingança, talvez o filme teria funcionado muito melhor. Tipo assim, tem um cara que tá procurando uma chave pela metade, a outra chave pela metade, e ele precisa encontrar o negócio pra ser destruído. Tá bom que pode ser que na segunda parte tenha um desenvolvimento melhor da inteligência artificial, mas porra, você apresentou um personagem no começo do seu filme. Você deixar só o Lulu Santos, o filme não é megalomaníaco o suficiente. O problema de franquias de ação que se estendem demais tem um vilão enorme, né? Elas têm que ser mais e mais megalomaníacas. As aventuras não são mais contidas. Compara o objetivo do Ethan Hunt no Missão Impossível do De Palma, que é o primeiro, com esse. E toda a franquia de ação é assim. Isso não é um problema só de Missão Impossível. Tudo vira salvar o mundo, salvar o universo, salvar os universos, salvar os multiversos. Então, assim, a coisa perde o peso, sabe? Westworld é uma franquia de ação. Assim. Para refletir. A cada temporada que vai passando, o objetivo de salvar o mundo vai começando a ampliar, né? Tipo, o mundo a ser salvo vai aumentando. E aí tem esses vilões megalomaníacos. Então, será que Missão Impossível também, não? Missão Impossível sabe. Olha o fogo no parquinho. Há muitos anos. E aí eu queria falar um pouco sobre, talvez, os erros estratégicos da Paramount, que estão acompanhando ela por algum tempo já. Fora Top Gun, que é uma absurda exceção, a gente tem Babilônia, Dungeons and Dragons, Pânico 6 e agora Missão Impossível, em determinada medida, Missão Impossível 7, que foram filmes lançados em janelas muito ruins. Filmes nos quais o estúdio apostava e que foram lançados em janelas muito ruins, espremidos em grandes estreias da Warner ou espremidos em grandes estreias da Disney e simplesmente desapareceram. Uma meia dúzia de pessoas viu, mas não necessariamente no cinema, ou uma meia dúzia de críticos fez vídeo, porque vai pra cabine e depois tem que fazer crítica, né? E Missão Impossível é o mesmo caso.
mais ou menos. Missão Impossível tem um problema um pouco mais complexo. Missão Impossível, assim como o roteiro é megalomaníaco, as ambições da Paramount pareciam meio megalomaníacas. Os caras tinham certeza que eles estavam com um novo Top Gun Maverick na mão. E ou eles não pensaram que Barbenheimer fosse ser desse tamanho, ou eles acharam que eles davam conta de ir pro fight e colocaram esse filme no meio dessa janela do maior evento cinemático mainstream dos últimos, sei lá, 10 anos. E aí eles se ferraram por causa disso. O filme vai lucrar, mas o filme vai lucrar muito aquém do que eles imaginavam. O filme contava com, assim como o Top Gun Maverick, com um fim de semana estendido, né? Ele teve pré-estreia uma semana antes. Ele teve sessão na quinta-feira, teve sessão na quarta-feira anterior, teve sessão na sexta-feira da semana anterior. Então ele é aquele fim de semana de 5 dias. O filme não foi tão bem financeiramente quanto eles esperavam. Foi bem, mas não tanto quanto eles esperavam. O filme custou 290 milhões de dólares, alguma coisa assim. Joga o marketing aí na conta também. E quando saem Barbie e Oppenheimer, Missão Impossível tem uma queda vertiginosa. Tem uma queda de 69% na bilheteria de um fim de semana pro outro. E, pior ainda, uma queda brusca, como o Tom Cruise já imaginava, no uso de salas, no número de salas, especialmente no número de salas IMAX, no número de salas XD, pra usar um termo do Cinemark, né? Então, a Paramount fez um marketing muito ruim. E aqui, opiniões de semi-leigos, né? Gusta, você acha que a Paramount fez uma escolha ruim de data de distribuição mais uma vez? Tem feito escolhas ruins de distribuição? Ou eles simplesmente apostaram que o cavalo era mais rápido do que realmente era e acabaram pegos pelo susto aí? Eu acho que eles foram muito pegos pelo susto. Eu acho que eles achavam que esse cavalo ia correr mais rápido pela crista que teve Top Gun, mas Top Gun foi uma exceção. Nossa, Top Gun tem tantas coisas diferentes, assim, de Missão Impossível, que eu não sei, sabe, enumerar todas, mas assim, eles vieram de um evento de pandemia que foi único, que nunca a gente tinha vivido uma situação dessas, que era um momento que tava todo mundo querendo voltar pros cinemas, esticou essa cauda, assim, de, eu preciso aproveitar as salas de cinemas pra voltar a viver, pra ter essa sensação de estar na multidão, no público, junto com as outras pessoas, vivendo uma experiência legal. Efeito nostalgia. Top Gun tem um efeito nostalgia muito maior, porque a gente tem Missão Impossível não é nostalgia, né? De 3 em 3 anos tem um. A gente tem uma diferença aí de 30, 40 anos do Top Gun. Quantos anos são? 30? O primeiro é de 86. O outro é de 22, então, faz a conta aí. 36. 31, passou o avião, passou tão rápido que eu não consegui ver. E aí, eu acho que tem esses fatores, assim, que vão se somando e vão complexificando o lançamento de Top Gun, que o olhar do crítico pra Top Gun também, que se voltou muito dessa questão de os efeitos práticos de Top Gun, o próprio roteiro de Top Gun, muita gente gostou, muitos críticos elogiavam muito. Mas nesse sentido, as críticas foram muito boas pra Missão Impossível 7 também, de modo geral, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que pega uma rasteira do Top Gun, sabe? Eu não acho que não sejam críticas, assim, puras, assim, 100%. Eu acho que tem a ver com um efeito que o Tom Cruise tá fazendo no cinema, sabe? Essa coisa de encabeçar uma nova onda de filmes que merecem mais valor e merecem um olhar mais cinematográfico, digamos assim, um olhar um pouco mais crítico, sabe? Uhum. Então, ele tá nessa pegada. Eu acho que o efeito pandemia e o efeito nostalgia são efeitos que faltaram aqui pra Missão Impossível. E quem que tava roubando o efeito nostalgia aqui nesse mês? Era Barbie. Ninguém nunca tinha visto nada de Barbie até então, sabe? Uma coisa tão forte assim, com um elenco tão bom. E o efeito nostalgia foi pra Barbie, e não pra Missão Impossível, que todo mundo já tá cansado de ver de 3 em 3 anos, como você mesmo citou. Não, total. Mas tem uma questão também que, gente, o Tom Cruise, eu acho que não é essa questão de estratégia mercadológica aí da estreia, eu acho que não é só uma decisão da Paramount, né? O Tom Cruise, ele é um cara que ele tem muito controle sobre todos os filmes que ele entra. Ele é produtor de Missão Impossível desde o segundo, eu acho. Tem muito controle sobre a franquia, assim como ele teve de Top Gun. E Top Gun é isso que o Gusta falou. Tem o elemento nostalgia, tem o elemento pós-pandemia. Por isso que tem toda essa conversa, né, deles terem salvado o cinema, conseguido trazer as pessoas de volta aí pra sala de cinema. Mas, cara,
pegando esse histórico do Tom Cruise como produtor, e que o Gusto até citou no começo do episódio, que ele é um ótimo empresário, cara, eu não vejo como um cara desse imaginou que esse filme seria o novo Top Gun. Pra mim, isso nunca passou pela cabeça dele. Pra mim, essa nunca foi a estratégia. Ah, eu acho que passou sim. Ele é muito doido. Cara, o ego do Tom Cruise é uma coisa... O ego do Tom Cruise, até lá IMAX não cabe. Uma coisa é lógico que ele achou que ele ia arrebentar de novo. É lógico que ele achou que ele ia arrebentar de novo. Mas em momento algum, esse filme teve a pretensão de ser o novo Top Gun. Ele falou assim, eu nunca estive tão gostoso. Eu tenho a melhor bilheteria do ano passado. Eu sou um rebelde. Eu sou uma pessoa que não joga pelas regras. É lógico, pra mim, eu não tenho a menor dúvida. Pra mim, o que aconteceu foi que ele tentou aproveitar o hype. Tive esse hype aqui com Top Gun, tal, filme super elogiado, filme que salvou o cinema, meu nome nunca teve tão em alta. As pessoas vão pro cinema pra ver o meu próximo filme. E elas vão, se eu mostrar que eu vou ter todo aquele preparo por trás das cenas de ação de novo que eu mostrei que eu tinha em Top Gun. Então, pra mim, ele não acha que ele vai ser o novo Top Gun, mas ele aproveita o hype e fala assim, tá, eu vou conseguir fazer um bom filme, esse filme vai fazer dinheiro, eu vou jogar ali no verão, mas eu vou jogar antes, porque eu sei que se eu jogar ali junto ou depois de Barbie, meu filme vai flopar. Então, eu acho que ele tenta entrar ali, eu acho que ele sabia que ele não ganhava essa briga, né? Eu acho que ele nunca quis comprar essa briga, pelo fato dele ter colocado ali o filme uma semana antes. Tanto que supostamente ele tentou adiar o Oppenheimer, né? Tentou adiar o Oppenheimer. Eu acho que esse filme é muito mais verão do que Oppenheimer. Esse filme é muito mais. Mas é porque julho é a janela Nolan. O pessoal da indústria considera a maior parte dos lançamentos do Nolan em julho. Geralmente no mesma etapa, mesma sabe? Data, no mesmo dia. Então o Nolan geralmente solta os filmes dele na segunda semana de julho e é isso aí, Tem sabe? as manias dele. Ele não muda as manias dele, nós já falou isso. A gente já falou episódio extra da semana passada. Mas enfim, sobre os eu acho que ele aproveita o hype de Top Gun pra lançar esse filme, sabendo que as pessoas vão pra ver, aproveita o clima ali de verão, de cinema, vai ter Barbie, vai ter Oppenheimer, vou jogar o meu filme ali junto, que todo mundo já vai querer ver tudo ali no bolo. Mas eu acho que a briga que ele quis comprar foi mais com o Nolan. Eu acho que Barbie ele já sabia, assim, que não dava pra comprar essa briga. Eu acho que foi mais assim, já que vai ter o filme sério aí, que seja o meu, não o do Nolan. Nolan, chega um pouquinho pra lá. Coitado. Filme sério. E é um público que ele vai mais ou menos dividir, né, cara? Com o Nolan e não com a Greta Gerwig. E são ingressos caros, né, gente? De IMAX e de salas de exibição que você... eu vou assistir um filme de ação, eu vou assistir numa tela foda, igual eu tava falando no começo do episódio. Eu vou assistir Barbie, eu não preciso assistir numa super tela, porque Barbie é um filme, sabe, que não tem esse propósito de encantar. É uma comédia, você tá ali pra rir, pra comentar sobre o filme. E agora a ação já é outro caso, você quer uma experiência, né? Você já quer... Tanto é que a gente comentou no nosso episódio passado também que o Nolan, pelo menos ele me deixou um pouco, assim, frustrado com a pompa toda que ele colocou no IMAX, talvez. E eu falava... Oppenheimer não é um filme que precisa de IMAX. E eu falava, não, deixa o Christopher Nolan, que o Christopher Nolan sabe mexer melhor com isso do que o Tom Cruise. E eu acho que eu preferia ter visto o filme do Tom Cruise na tela grande, sabe? Do que o Oppenheimer. Faz mais sentido, eu acho. Né? Então essa questão da disputa do Tom Cruise, hoje, depois que eu vi os dois filmes, fez muito sentido e eu tô do lado do Tom Cruise. Porque eu tava muito do lado do Nolan. Eu falava, gente, Tom Cruise tem que largar o osso, ele tem que parar. Parece que ele já tinha visto o filme quando ele começou. Parece que ele sabia que Oppenheimer ia ser assim, sabe? Missão Impossível é muito mais. Mas com certeza eles têm informação insider, né? Eu também concordo com isso. Eu acho que a gente tem o nosso episódio de Oppenheimer aí, então depois vocês vão lá conferir, se você não conferiu ainda. Mas eu gostei bastante de Oppenheimer, só que eu não acho que não é um filme pra IMAX também, não. Já que era pra alguém pegar essas salas, cara, tinha que ser Missão Impossível. Eu até acho que é por causa de som, né? Mas assim, é óbvio que é o momento mais significativo do filme. Eu não vou entrar nesse espectro. Mas assim, ainda assim, aquela duração toda, sabe? Ela não é tão absolutamente crucial pra você ter a melhor sala possível, né? É óbvio que o filme perderia um pouco do impacto, o Oppenheimer, de alguma maneira. Mas assim, não é o pré-requisito da melhor sala possível e pronto. Missão Impossível 7, como se vende só pelo efeito prático e nada pela história que ele quer contar, então o IMAX seria mais relevante pra ele, né? Aqui eu tô
falando de IMAX, mas o Brasil tem o quê? 3 salas IMAX. Se você tiver em São Paulo ou tiver em Curitiba, você vai assistir. Mas assim, porque o Cinemark também, o Kinoplex também tem, acho que todas as redes tem aquele negócio de, olha, você tem uma sala que é um pouco melhor que a outra, que a tela é maior e que o som tem mais caixas de som, que o som é melhor distribuído. No Cinemark é o XD, no Kinoplex é a sala Platina, alguma coisa assim, eu tô confundindo os nomes. Quando a gente fala de IMAX, a gente quer dizer pra você que tá aí, não mora nem em São Paulo, nem em Curitiba, nem no Rio de Janeiro, procure a melhor sala possível, né? Pague o ingresso da melhor sala possível, porque isso vai, se puder, se quiser também, porque foda-se, se não quiser também tem que cagar regra pra como que vai assistir, né? Porque vai dar uma alteração na sua experiência do filme, né? E esse filme contava muito com... E o Tom Cruise sabia disso, por isso que ele brigou pra adiar o outro. Porque esse filme contava muito com a sala que ele ia ser visto, porque é efeito prático. Quanto mais barulho fizer, quanto maior a tela for, mais impressionado você vai ficar com o que o filme tem de bom pra contar. Se você for assistir Eu falei pro Gusta, vai assistir esse filme, porque se você deixar pra assistir esse filme na TV, Gusta, você vai achar ele uma merda tão grande. Não falei. É assim que eu vou estar assistindo aqueles filmes de ação que sai um por semana na Prime Video. Tipo, o mesmo filme de ação toda semana. Dos irmãos russos lá da Netflix, meu Deus. Exatamente. Nossa, o maior arrependimento da minha vida é não ter visto Top Gun no cinema. Nunca mais eu perco esse filme. Nossa! Realmente. Nossa. Pode ser que passe de novo, né? Vamos ver daqui a um tempo, enfim, né? Agora, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é a duração. Esse filme, ele tem suas 2 horas e 40 aí, mais ou menos, quase 3 horas. 20, 25 minutos a menos do que Oppenheimer. Em Oppenheimer eu não sinto a duração pesar, aqui eu sinto. Aqui eu sinto um pouco. Apesar de eu achar que as coisas caricatas e esse roteiro todo explicativo funciona dentro da trama que eles propõem, dentro do universo que eles propõem, eu acho tudo excessivo. Eu acho que podia ter enxugado muita coisa e... É porque eu acho que funciona em termos de tom, mas tem as cenas de conversa, as cenas que eles estão explicando as coisas, elas são muito longas. Eu acho que elas podiam ser... E não porque eu acho que as falas são ridículas, é porque eu acho que eles ficam tentando explicar demais. Aquela conversa na CIA antes do Ethan Hunt entrar parece um teatro de comunidade, sabe? Aí um passa a fala pro outro e o outro... Tipo assim, uma disputa de quem tem a fala mais impactante brega. Aí tem 10 pessoas e cada um fala uma frase. Cada uma mais brega do que a outra. Eu acho ela muito extensa também. Então eu acho que esse filme dava pra ele ter uns 20 minutos a menos, assim, tranquilo. Não, mas eu tô nessa das falas eu tô com o Luiz, porque a cada momento que tinha uma fala eu fazia não é possível. Sabe quando você fala assim, não? Uma pessoa normal jamais diria uma coisa dessas, nesse contexto, nessa situação. Não, eu abaixava a cabeça, tinha hora assim. Eu começava a rir, eu abaixava a cabeça e começava a rir, toda vez. Suspensão da descrença. Você vai assistir Yorgos Lanthimos e quer que o povo fale normal também? Todo mundo frio. Que a gente também tem episódio, hein? Vamos ouvir. Vamos tirar, fazer a maratona. É o tom do universo, gente. O Tom Cruise. Gusta, é o Tom Cruise, é o Tom. Faz um wrap-up aí de Missão Impossível Acerto de Contas parte... Faz um wrap-up aí de Missão Impossível Acerto de Contas parte 1 pra gente, por favor. Missão Impossível Acerto de Contas parte 1 é um filme que... Se você tiver disponibilidade de ver no cinema, na maior tela possível, faça isso. Não seja mão de vaca como eu, que paguei, sei lá, R$5 a menos pra ver numa tela pequena. E me ferrei, porque aí eu não tinha um som suficiente pra ouvir os trem caindo. Literalmente, não é porque eu sou mineiro, mas o trem cai. E as cenas de ação são muito boas. Tem aquela cena do pôster da moto, que é muito legal. E eu achei que ela ia ser curtinha. Mas eles esticam ela, assim, o máximo que dá. É muito legal, ele fica um tempão na moto. É muito divertido mesmo, é um filme que eu achei divertido até fazer nas cenas que são chatas, sabe? Nas cenas que são ridículas, porque dá uma impressão de que eu tô nos anos 2000 assistindo um filme antigo, só que com efeitos novos e com o Tom Cruise um pouquinho mais velho, dormido no formol. Então, eu acho que não tem como eu analisar esse filme só pela história dele. Eu acho que todo mundo aqui vai pra ver um filme de ação bom, na verdade, um filme com cenas de ação muito boas, e aí a gente tem essa entrega toda, sabe? No decorrer do filme. Então é um filme que eu gosto muito e eu recomendo. Eu também faço o mesmo conselho que o Luiz fez. Tenta assistir no cinema, porque quando vocês forem no VOD, quando cair no streaming, vai ser talvez um pouco frustrante. Mas
Eu acho que pra quem gosta de ação e pra quem gosta da franquia, não vai ser não. Vai ser bem próximo do que já tem sido feito e até mais. Eu acho que as cenas de ação são bem inventivas, bem legais. Tem momentos Ocean Eleven ali, bem de perseguição, de precisamos resolver o plano. Eu gosto muito dessas ceninhas assim, mais de tensão mesmo, de construção de tensão e ação. Eu me diverti bastante assistindo o filme também. Tô no time aí que acha que esse filme é um filme pra ser visto no cinema. Se você tiver oportunidade aí, vai assistir no cinema, na maior tela possível. Porque realmente ele é um filme que a proposta dele é entregar um entretenimento ali, cenas de ação, com todo aquele contexto por trás de como que foram feitas, né? Sem dublê, com efeitos práticos. E, cara, como faz diferença? Esse ano a gente tá vendo muitos filmes aí com efeitos práticos e isso faz muita diferença na tela, quando você vai puramente pela ação e você vê que não tem uma tela verde ali, que você não tá vendo aquela coisa toda artificial. E eu acho que o filme funciona em termos de, não só do que ele se propõe em termos de ação e entretenimento, mas em termos do próprio universo mesmo, que eles estabeleceram nos outros filmes. Então, quem gosta de Missão Impossível, que vai, nossa, eu quero ver mais um filme do Missão Impossível, eu quero aquela musiquinha, quero o Tom Cruise espião ali, correndo de um lado pro outro, porque o homem que corre todo filme, ele tem uma cláusula lá que ele tem que correr, né? Eu acho que é aquela corrida dele que não muda nem a postura. Mas é lógico que tem essa cláusula. Isso tem a menor dúvida. É óbvio. E pra mim é um filme que funciona dentro do próprio universo que eles estabeleceram aí uns anos atrás. E eu sinto que tá tudo muito bem em harmonia, sabe? Em sintonia. O Tom Cruise com o Simon Pegg, com o Christopher McQuarrie. As coisas se encaixam, assim, dentro desse universo. E tem vários momentos do filme, assim, que eles tentam ser sérios, que eles fazem umas coisas ali que eu dei risada, assim, no cinema. Então pra mim é uma coisa que eu me divirto mesmo, assim, assistindo. Os momentos que eles tentam ser engraçados, eu não achei graça, mas muitos momentos que eles tentam ser sérios, assim, eu dei risada. E não só eu, mas como muita gente lá na sala de cinema também. Então eu acho que é uma franquia que entendeu, assim, como que ela funciona, não só em termos da fórmula que eles vão fazer, mas em tom também. Vale super a pena assistir no cinema. Vou fazer meu wrap-up pela primeira vez na história do Meia Pantufa. Pega tudo que o Lucas disse e inverte. O meu wrap-up. Eu acho que a gente tem gostos muito diferentes e a gente sabe disso há muito tempo, mas eu acho que a gente nunca foi tão... um fala uma coisa, o outro fala outra, diametralmente oposto, como a gente foi hoje. Um episódio que vai entrar pra história do Meia Pantufa. Mas assim, evidentemente não é isso. Vá ao cinema, assim como os meninos falaram, se pudesse, quiser, vá ao cinema na melhor tela possível, isso é dado, até porque quanto menor for sua TV, quanto pior for o seu som, menos impressionante esse filme vai ser, porque quanto menor a tela for, mais você vai reparar no que o filme não quer que você repare, que é a história horrível que ele tem. Então, assim, pra minha opinião, evidentemente. Então, é um filme que ele tem seus momentos de ação muito bons, 2 em particular, a primeira perseguição de carro e a cena final do filme mesmo, do trem. Eu nem acho a sequência toda do trem tão impressionante assim, mas a última parte eu acho muito boa. E é bom que o final do filme tenha uma das melhores partes do filme, né? Você sai animado do cinema, então isso é legal. Mas é um filme que toda vez que alguém abre a boca, misericórdia, assim, sinceramente. E aí, o que eu quero deixar de posição minha com relação a esse wrap-up? Eu já falei isso 2 vezes hoje, mas eu vou ressaltar aqui. Analise o filme de acordo com o que ele tá querendo se propor a fazer. Se você precisa de roteiros bem feitos, de diálogos bem ditos, pra fazer um filme funcionar, não vá ao cinema e fique com raiva. Ignora, sabe? Tampa o ouvido, espera acontecer alguma outra coisa, porque é um filme que é nota 10 nos efeitos, é nota 10 na ação, mesmo que ele seja um filme medíocre, pra dizer o mínimo, pra ser muito legal em termos de história. Então, não é uma experiência perdida pra ninguém que for ao cinema. Nem pra quem é muito fã de roteiro, nem pra quem não é, sabe? É uma experiência legal de ter no cinema, porque aonde ele é bom, ele é muito, muito bom. Então, é legal de acompanhar, é legal de ir ao cinema ainda mais o cinema, que é um lugar que, às vezes, você tem que ir pra dar uma relaxada mesmo, né? Pra ficar legal, pra se empolgar, pra ter emoções mais extremas, pra não refletir
refletir muito em cima do que tá acontecendo. É uma sugestão, eu sugiro que vá, assim. São 3 bons filmes que saíram em julho. Barbie é bom, Oppenheimer é bom, Missão Impossível é bom, e cada um deles com pontos positivos muito diferentes uns dos outros. E isso eu acho que é isso que é mais legal desse resumão do mês passado que a gente tá fazendo aqui. São 3 filmes muito bons em diferentes aspectos, e que tem problemas em diferentes aspectos também, mas são filmes legais demais de acompanhar, sabe? Que tem frescor, que tem alegria, que tem experiências diferentes e tal, ou reflexividade, no caso mais de Oppenheimer do que dos outros e tal. E nesse quesito, assim, eu até deixaria Indiana Jones um pouco mais de lado. Eu acho Indiana Jones, mesmo tendo gostado de ir ao cinema ver, eu acho Indiana Jones um pouco mais preguiçoso do que os 3 aqui, pra te falar a verdade. Eu também. Então, assim, eu acho que se a gente fosse fazer uma competição, cinema não é competição, mas se fôssemos fazer, eu acho que o único que tá aquém do que precisava é o Indiana Jones, assim, é o que não vai te entregar nada de original, ele vai se escorar na nostalgia pura e vai fechar aí. Os outros 3, eles vão te trazer alguma coisa legal de assistir. Foi um bom mês pro cinema, né, gente? Tô bem feliz, viu? O cinema de julho. E julho é meu aniversário, né? Pra quem não sabe, pra quem não me deu parabéns, pode me dar ainda parabéns que eu aceito. Mas foi meu presente, assim, porque teve muito filme legal, fiquei muito feliz com todos os filmes. Muito obrigado à academia. Eu queria agradecer também a todos aqui presentes que me deram esses presentes de filmes. E Missão Impossível, apesar de eu não estar subir a música pra você cantar. Eu não ia esperar, 1 minuto e meio. Apesar de eu não estar esperando nada, foi bem isso, assim, foi um presentinho, né? Foi bem gostoso assistir Missão Impossível. Adorei. E agora é com vocês. Já foram assistir Missão Impossível 7? O que acharam? Não se esquece de responder a nossa enquete aí no Spotify e vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos: Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro, e edição de Luiz Leão.